pessoa, tudo bem? Então, no vídeo Linguagem e Expressão 1, a gente viu que as figuras de linguagem são recursos discursivos que servem para dar mais expressividade para aquilo que você está falando, tudo bem? A gente viu figuras de linguagem ligadas ao aspecto sonoro, e neste vídeo a gente vai ver algumas figuras de linguagem ligadas ao aspecto sintático, tudo bem? Aí você tem que lembrar da sintaxe, mas não tem nenhum problema. Você conhece aquela famosa música Que País é Esse do Legião Urbana, né? Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Se você analisar esse verso que eu separei, esses versos aqui, ó, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, você vai notar o quê? Não aparece explícito nenhum verbo. No entanto, tem um verbo aí que fica implícito. Se eu perguntar para você, com certeza você vai me saber responder. Pode ser o verbo haver, tá? Há sujeira para todo lado, ou poderia ser o verbo existir, existe sujeira para todo lado. Essa figura de linguagem, que funciona por meio do ocultamento de uma palavra ou expressão, é a famosa elipse. Tá? A elipse é uma figura de linguagem para dar concisão para aquilo que você está falando. Ou seja, em vez de falar algo que seria desnecessário, você omite e você tem um texto mais enxuto, um texto mais limpo, portanto mais conciso. Tá? A elipse também é utilizada muito em humor. Tem uma tirinha do Agar, não sei se você já chegou a ver, em que a Helga pergunta para o Agar, desse jeito, café? Aí o Agar responde, eu acho que é. O que acontece aí? Na pergunta da Helga, ela deixa implícita uma expressão, qual? Você quer café? Tudo bem? O Agar, como não tem essa informação, como o que você quer está implícito, ele não capta e o que acontece? Ele interpreta como se ela estivesse perguntando se aquilo era café. Ou seja, é a elipse funcionando para gerar humor. Tudo bem? Outra figura de linguagem que a gente vai ver que você conhece e já ouviu falar dela também. Chico Buarque, todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Você pode notar o quê? Se você sorrir, só pode ser um sorriso. Ou seja, você tem a repetição de uma mesma ideia, tudo bem? Sorrir, um sorriso, você tem uma repetição. O detalhe é o seguinte, por que o Chico utiliza essa repetição? Justamente para dar ênfase àquilo que ele está falando. Tá? Quando você tem essa redundância, repetição de uma mesma ideia, você tem o pleonasmo. Eu só quero fazer um adendo aqui, que no nosso cotidiano a gente emprega muito o pleonasmo. Por exemplo, nossa, eu subi lá em cima, aí o seu amigo faz até uma piada, nossa, não tem como subir para baixo. Tá? Nossa, entra aqui dentro. Bom, não tem como você entrar para fora. O detalhe é o seguinte, no cotidiano, esse pleonasmo não é considerado uma figura de linguagem, é considerado um vício de linguagem, tudo bem? Porque as pessoas utilizam de forma aleatória, isso segundo os gramáticos, tudo bem? O Chico Buarque, no caso, não, ele fez aquilo de caso pensado. Agora, você, como é uma fala cotidiana, vai ser considerado um vício, tá? Outra figura de linguagem aqui que eu quero trabalhar com vocês é algo também muito comum no nosso cotidiano. Olha só essa frase do Machado de Assis. Dizem que os cariocas somos pouco dados aos jardins públicos. Tem alguma coisa aqui que causou um certo estranhamento num primeiro olhar? Se você notar, os cariocas é um termo que se refere à terceira pessoa do plural. No entanto, somos se refere à primeira pessoa do plural, nós. Eis a pergunta, o Machado de Assis, então, cometeu um erro de concordância? É aí que tá. Nas aulas de concordância a gente aprende o quê? Que as palavras, elas se flexionam de acordo com o núcleo. Por exemplo, com o núcleo ao qual está ligado. Tá? Vamos pegar um exemplo bem bobo. O menino alto chegou atrasado. Tá? Eu estou falando de um menino. Agora, se eu estou falando de mais de um menino, o que vai acontecer? Meninos. Portanto, os meninos altos chegaram atrasados. Estas outras palavras estão ligadas ao núcleo menino, ou seja, elas têm que concordar com esse núcleo, tudo bem? Aí você satisfaria a concordância que é exigida pela gramática normativa. Acontece que nem sempre a concordância é satisfeita, ou melhor, ela é satisfeita, mas só que ela não está no plano das palavras, e sim no plano das ideias. É aí que tem a famosa silepse. Nesse caso aqui, você poderia se perguntar por que o Machado de Assis coloca os cariocas somos? Simples, porque ele se inclui dentro dos cariocas, ele é carioca. Por isso que ele utiliza o verbo na primeira pessoa do plural, somos, tudo bem? Para você ver como a silepse é
está tão arraigada na nossa fala que ela aparece inclusive onde você não esperaria que ela aparecesse. Por exemplo, no texto jornalístico, tá? Essa frase aqui é retirada da coluna da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Até que um casal, formado por um estrangeiro e uma jovem linda e loira, entraram e se sentaram numa mesa. Bom, se eu não tivesse sublinhado o casal, entraram e se sentaram, é muito provável que você nem percebesse que ocorreria aí um certo estranhamento, tudo bem? Acontece o quê? Entraram e se sentaram são verbos que estão ligados à palavra casal. Casal é uma palavra que está no singular. Sendo assim, de acordo com a norma culta, a concordância deveria ser como? Que entrou e se sentou. Tudo bem? Mas só que não é o que ocorre. Eis a pergunta que não quer calar. Por que, então, que o verbo está no plural, sendo que casal está no singular? É justamente porque casal pressupõe uma ideia plural, ou seja, mais de uma pessoa. Ou seja, a concordância não se dá no nível das palavras, se dá justamente no plano das ideias. Tudo bem? Outras figuras de linguagem a gente vai ver de modo mais aprofundado neste segundo semestre. Tudo bem, pessoal? Então, até lá!